Muito bem, meus queridos, muito bem, minhas amadas. Hoje nós vamos à palavra de Deus e eu quero mostrar para você que sem viver a palavra de Deus na sua vida conjugal, não há felicidade conjugal. Preste atenção, porque essa palavra de hoje é muito importante para a sua vida conjugal. Muito importante porque se você ouvir essa palavra, se você aprender, se você entender, você vai ver que você vai procurar viver um pouquinho mais a palavra. E à medida que você for adquirindo experiência nisso, cada vez que você vive mais a palavra, você vai ver que seu casamento vai melhorando e você vai viver mais intensamente a palavra de Deus. Você vai viver buscando cada vez mais fazer a vontade de Deus. Porque Deus, Ele tem um propósito no teu casamento. Eu já quero começar essa mensagem de hoje, antes mesmo de ler um texto da palavra de Deus, eu já quero começar te perguntando algo tremendo. Você sabia que Deus tem interesse em que seu casamento seja uma bênção, que seu casamento melhore, que você viva como Adão e Eva viviam no jardim do Éden antes do pecado? Você sabia que Deus quer isso para o seu casamento? Talvez você diga, não, pastor, nunca pensei isso não. Então fique sabendo, Deus quer que vocês vivam a felicidade conjugal plena. O desejo de Deus é esse. E Ele fará tudo, Deus fará tudo para que você consiga viver isso na sua vida conjugal. E Ele nos deixa um manual, olha, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ele nos deixa um manual para isso, para nós vivermos esse relacionamento e sermos diferentes nesse mundo, brilharmos nesse mundo. Nós somos sal da terra e somos luz do mundo. E não podemos, meus queridos, viver uma vida conjugal mesquinha, uma vida conjugal raquítica, uma vida conjugal onde parecemos até dois amigos que vivem juntos, se estranhando de vez em quando. Duas pessoas que vivem juntas, mas que brigam, ficam com a cara feia um para o outro, passa tempo zangado. É aquela vida que não tem sentido. O que é que você espera do seu casamento? Quando chegar a idade mais avançada, como é que vai ser? Desse jeito. Um casamento onde os dois não se compreendem, não se sentem bem um com o outro, não existe respeito, consideração, não conversa. Não existe amizade, não gosta de estar junto, não sente prazer de estar junto um do outro. Que casamento é esse? Deus não quer isso para o seu casamento. E você precisa aprender hoje que sem viver a palavra de Deus no seu casamento, você nunca vai viver a felicidade conjugal. Sem aprender a palavra de Deus, sem viver a palavra de Deus no seu casamento, na sua vida conjugal, você nunca vai ser feliz. Você que é moço, você que é moça, você que está aí ouvindo essa palavra, pretende um dia casar, aprenda isso também. Tá certo? Então, meus queridos, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero aqui ler o Salmo 127. Salmo 127, somente a parte inicial do versículo. Diz assim, olha, se Deus, o Senhor, não edificar a tua casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se Deus, se não for Ele, se não for baseado nele, no amor de Deus, na vontade dEle, na palavra dEle, que você tente edificar a sua casa, você vai trabalhar em vão para fazer isso. Olha o que diz mais aqui o Salmo. Olha, aqui diz assim, olha, inútil será levantar de madrugada,
A pessoa, não, eu vou mostrar para o meu marido que a casa é arrumada, eu vou mostrar para todo mundo que minha casa é mais bonita, vou fazer isso, vou levantar de madrugada, organizar tudo direitinho. Inútil vos será levantar de madrugada. Vou repousar tarde para mostrar que sou trabalhadora, para conquistar meu marido, para conquistar minha esposa. Eu vou trabalhar, dormir tarde, porque eu vou trabalhar muito para trazer as coisas para dentro de casa, para mostrar para minha mulher que eu sou o cara, eu sou o empoderado, que eu faço mesmo, não é? Olha, inútil vos será levantar de madrugada, repouso à tarde, comer o pão de dores, pois Deus, Ele dá o sono tranquilo aos seus amados, sem precisar dessas coisas. É a Bíblia que fala isso, não sou eu não. Não, eu não preciso. Tá querendo me mostrar para minha esposa, trabalhar muito para mostrar que compra um carro, ter uma casa bonita, ter isso, ter aquilo outro, para ganhar minha esposa. Não é isso não. Não é isso que vai ganhar tua esposa. Não é isso que vai ganhar teu marido. Então, meus amados, a Bíblia, ela traz orientações mostrando como você pode ser feliz no casamento, porque, olha, o casamento, ele foi instituído pelo próprio Deus. Foi Deus que fez o casamento. Foi Deus que criou o homem, foi Deus que criou a mulher e disse assim, serão os dois uma só carne. É Deus que sabe, que criou a biologia feminina, que é um pouco diferente da formação biológica do homem, não é? A formação psicológica também, tanto do homem como da mulher, é um pouco diferente uma da outra, mas eles se completam. Física, psicologicamente, espiritualmente, socialmente, eles se completam. Homem e mulher se completam, e só quem sabe o segredo disso aí é Deus. Não venha com ideologia para cima de mim, não. Não venha com cabeça de movimento feminista. Não venha com cabeça de marxismo cultural, de ideologias do marxismo cultural, do liberalismo, redefinição das famílias. Tanta coisa que tem por aí. Só Deus é quem conhece o casamento e sabe o casamento. O que ele precisa para ser feliz. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, onde as ideologias humanas, não é? Elas tentam desconstruir os princípios bíblicos, tentam desconstruir tudo isso aqui. Hoje, a nossa sociedade, ela tenta desconstruir o casamento, ela tenta desconstruir a família. Você vai ver ensinamentos por aí, até em escola onde pega as criancinhas para doutrinar as criancinhas, ensinando o liberalismo sexual, sexualizando as crianças fora de tempo, e tanta coisa para destruir a família. E com o casamento não é diferente. Então, amados, essas ideologias, elas promovem rebeldia contra os valores de Deus e incentivam conceitos que destroem os lares. Essas ideologias, elas afetam os lares com seus conceitos, porque elas incentivam a rebeldia contra os princípios de Deus. Quantos maridos, quantas mulheres, até mesmo crentes, que dizem, não, mas a coisa também não é assim não. Maridos e mulheres crentes que dizem assim, olha, não, também a coisa não é assim não. Não é nada demais você fazer isso, não é nada demais você fazer aquilo. E sai dando lugar às ideologias. Sai exaltando as ideologias. Deus não quer isso para a sua vida. Então, diante disso, meu querido, somente a palavra de Deus, as orientações provenientes de Deus, se o Senhor não edificar a tua casa, se Deus não tomar a frente da tua casa, em vão você trabalha para ser feliz. É a palavra de Deus que afirma isso. Então veja bem, vamos aprender algumas lições sobre essa situação
E a primeira lição que você vai aprender é essa. Deus é o criador do casamento e só Ele sabe como o casamento funciona bem. Repita isso comigo. Diga assim: Deus é o criador do casamento e só Ele sabe como o casamento funciona bem. Tá certo? Veja bem. A gente vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando Deus diz assim, olha, no versículo 24, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja bem, Deus tirou você, Deus tira você do mais, vamos dizer assim, íntimo relacionamento que existe entre os seres humanos. Deus tira você do relacionamento com seus pais. Deus tira você do seu relacionamento com seus pais. Medite isso comigo, é muito importante você entender. O casamento é isso. Deus tira você do seu relacionamento com seus pais, que são as pessoas mais importantes da vida para você até o dia do seu casamento. Deus ligou você a seus pais por laços afetivos tão fortes, não é? Um amor tão diferente que você, mesmo depois de casado, você tem toda a consideração por eles ainda, você ama seus pais, mas você lembre que quando você olha para um bebezinho, aquilo ali é a imagem que você era também. Eu às vezes fico olhando para minhas netas e fico vendo como elas são dependentes das mães, principalmente. Como chora para estar no braço da mãe. Como chora querendo mamar. Deus criou essa dependência e ela fica marcada. Como a mãe consegue, muitas vezes, disciplinar um filho, que a gente que é avô, fica olhando assim, meu Deus, vai passar dos limites, está passando dos limites. E o filhinho está lá, assim, senhora, obedecendo tudo direitinho. Esses laços tão fortes assim foram criados por Deus. Foram criados por Deus. Esses laços de relacionamento entre pais e filhos. Aí Deus pega, diz assim, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e vai se apegar à sua mulher. Aí Deus diz assim, para um laço que agora vai ser mais forte do que o do pai e da mãe. Os dois vão ser uma só carne. Eita Jesus! Você está entendendo? Então veja, meu querido, que Deus sabe, só Deus, Ele é o criador do casamento e só Ele sabe como funciona bem o casamento. Aí agora, o que é que deve acontecer? Os dois serão uma só carne, mas você ainda não é uma só carne como deveria ser com seu marido, com sua esposa. Por isso que você não consegue dizer que encontrou o amor que sempre quis. Você não consegue dizer, porque você ainda não sabe ser uma só carne, você não aprendeu ainda, você não está vivendo a palavra de Deus, você não está vivendo a essência do casamento. Casamento, meus queridos, eu tenho alguns pontos importantes para você aqui. Não é uma invenção humana. Foi Deus quem criou desde o princípio, você veja. Então você é uma só carne com seu marido. E para você ser uma só carne, você precisa viver isso aqui, olha. Porque a palavra de Deus, ela é o manual do nosso casamento. Aleluia! Aleluia! É o manual do nosso casamento. Olha, eu tenho um aparelhozinho, um iPhone. Eu tenho um aparelhozinho, um iPhone que, de vez em quando, ele dá um probleminha. Mas não é problema, sabe o que é? É eu que não sei operar. O problema é que eu não sei operar. Aí eu vou lá na internet e entro no manual dele, leio. Mas não é que eu aprendo, rapaz. Eu já sei mexer um bocado de coisa, agora eu já sei. Eu já sei mexer em tudo. Ele não me engana mais não, agora, não é? Agora é tudo com assinatura digital, você tem que entrar no GovBR, faz assinatura de... Eu aprendi tudo, mas ele tem um manual, irmãos. O tal do celular,
seja lá qual for o celular, ele tem suas instruções. Às vezes você não sabe, você fala com alguém, fulano, me ensina aqui. Aí a pessoa ensina o caminho certinho, aí você aprende, daqui a pouco está funcionando tudo direitinho, não é? Não é assim? Mas a pessoa que não sabe, deixa esse negócio para lá, eu não gosto nem de mexer nisso. Eu não gosto nem de mexer nisso porque eu não aprendi ainda, não gosto não, e esse negócio dá muito trabalho. É mesmo assim que as pessoas tratam o casamento. Olha, o manual está aqui, ó. Eu sei, você talvez não consiga ler a Bíblia toda de uma hora para outra. Mas se você buscar, tem solução aqui. Procura uma pessoa que entende, uma pessoa que conhece a Bíblia. Procura viver encontro de casais, procura aprender a palavra de Deus através da Rádio Novos de Paz. Toda sexta-feira nós estamos aqui trazendo uma palavra para os casamentos, ensinando para o teu casamento, trazendo palavras de ensinamento para a sua vida conjugal. E assim, meu querido, a palavra de Deus, ela é o manual do nosso casamento. Então assim, eu digo sempre, como um fabricante conhece o seu produto, e aí só ele sabe mexer naquele produto, não adianta levar para uma pessoa que não fabricou não, que ele vai mexer, mas vai mexer, pode até acertar, mas a tendência é errar. Leve para o fabricante. Então o fabricante do casamento é Deus. Deus tirou você de seus pais e lhe uniu a sua esposa, ao seu marido, para vocês serem uma só carne. Mas você não está vivendo sendo uma só carne. Sabe por quê? Sabe por que você não está vivendo? Por causa das ideologias humanas que distorcem a verdade, que querem redefinir a família, que querem fugir dos princípios de Deus, que querem modificar aquilo que a Bíblia ensina. Isso vem para você. Não é dizendo, olha, isso aqui é para acabar com o teu casamento. Não vem não. Sabe como é que vem? É imagem de pornografia, de prostituição, mulheres nuas, homens nus, e aparecem na internet, e aparece aqui e ali, e a pessoa vai consumindo aquilo e destruindo seu casamento. É a pessoa ficar prisioneiro do pecado, muitas vezes. Então, meus amados, esse liberalismo que está aí no mundo, sendo vivido, principalmente nas redes sociais, esse liberalismo, isso é uma coisa destruidora de casamento. Quantos casais que o marido chega em casa, em vez de estar com a esposa, está lá, no celular, passa 2 horas no celular. Por quê? Se ele tivesse com a esposa, não seria muito melhor? Se tivesse consolidando respeito, consideração, amizade, carinho, se tivesse fortalecendo essas coisas, não seria muito melhor? Mas não, está lá nas redes sociais, olhando o que não deve, muitas vezes, conversando com quem não deve, e está destruindo casamentos. Então, meus queridos, veja bem, primeiro aspecto, Deus é o criador do casamento, só Ele sabe como funciona bem. E Ele está dizendo, eu quero te fazer uma só carne com tua esposa. Eu quero te fazer uma só carne com o teu marido. Tá certo? Segundo ponto que eu quero que você entenda agora. Sem a palavra de Deus, o casamento vai se acabando, vai se degradando. Olha lá. Sem a palavra de Deus, o casamento vai se degradando. Você talvez esteja dizendo assim, pastor, eu não vivo praticando a palavra de Deus no meu casamento, mas meu casamento está bom. Mas o tempo está passando. E a palavra de Deus é alimento. Sem a palavra de Deus, teu casamento vai esfriando, vai se degradando. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece bom ou direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Sem a palavra de Deus, você começa a ser tolerante. Você começa a tolerar as coisas, porque a palavra de Deus, ela tem princípios que te bloqueiam para o mundo. Mas sem a palavra de Deus, você começa aceitando que, por exemplo, o divórcio, eu aceito. Eu acho que é uma coisa que não tem que acontecer mesmo. Se não está vivendo bem, tem que separar mesmo. Começa assim. Tá certo?
Sem a palavra de Deus, o teu casamento vai se degradando. Você começa aceitando o divórcio na vida dos outros? Não, ali tinha que acontecer mesmo. Ali tinha que acontecer mesmo, porque aquele casal ali não tinha jeito, não. Aquele casal ali... Oi, meu filho. Meu filho, peraí, Deus perdeu o controle da situação, foi? Quer dizer que cada um faz o que quer agora nesse mundo. Ei, mesmo o ímpio não faz o que quer. Mesmo o ímpio não faz o que quer. Eu fico imaginando Deus olhando lá do céu, pra gente aqui na terra. Cada um falando as besteiras que falam. Cada um fazendo as besteiras que faz. E Deus só olhando. Esperando o juízo final. Olhando para todos nós, porque o julgamento vem. O homem não faz o que quer não, irmãos. O livre-arbítrio. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Mas se ele fizer o que ele quer, ele vai pagar um preço. Eu tenho limites. Os limites de Deus estão na minha vida. Se você é crente, os limites de Deus estão na sua vida. E a palavra de Deus, ela põe limites. Não são limites para me aprisionar, não. São limites para me libertar. O pecado aprisiona. O pecado maltrata. O pecado destrói. E sem a palavra de Deus, sem os limites da palavra de Deus, o casamento vai sendo degradado, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas são caminhos de morte. Casamentos sem Deus enfrentam crises que são desnecessárias. Por quê? Porque não tem a palavra. É aquele marido que qualquer coisinha explode. Aquela mulher que por qualquer coisinha explode. Aí é 2 bombas dentro de casa. O mundo hoje, ele incentiva o egoísmo. O mundo hoje incentiva a rebeldia. São ensinamentos assim, olha, mais ou menos assim. Você tem que pensar em você mesmo, rapaz. Você não pode viver assim essa vida só para a igreja, não. Você tem que pensar em você mesmo. É Satanás dizendo: sai da vontade de Deus e vai pecar. Sai da vontade de Deus e vai pecar. É Satanás dizendo isso. É Satanás dizendo isso. E as ideologias do mundo, elas incentivam isso. Não é? O hedonismo, a busca pelo prazer, a busca do prazer. Vá viver o prazer. Você tem que viver o prazer. Aleluia. E as pessoas, irmãos, para viverem o prazer, desprezam a Deus. E o casamento vai se degradando. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus no casamento. Não tem a palavra de Deus no casamento. Aleluia. Sem a palavra de Deus, irmãos, o casal vive pelo que sente. O casal vive pelo que sente e não vive pelo que é certo. Eu vou dar um exemplo disso, o que é viver pelo que sente. Se a pessoa tem vontade de fazer uma coisa, vai e faz. Sente vontade de fazer alguma coisa, vai e faz. Está certo isso? Não está. Não, porque no seu coração existe o pecado. A Bíblia diz que do coração do homem procedem todas as saídas da vida. E a Bíblia enumera os pecados que saem do coração do homem: a prostituição, lascívia, ira, contendas, dissensões, murmurações. E por mais que a pessoa seja santo, meu querido, por mais que você seja perfeito, se você não vive a palavra de Deus diariamente, vai chegando o dia que vai se acabando as forças espirituais, vai se acabando as forças espirituais e você, sabe o que é que vai acontecendo? Vai tornando-se liberal e daqui a pouco você vai começar a sentir desejo pela prostituição, pela lascívia, por todas essas coisas mundanas e seu casamento começa se deteriorando, se acabando cada vez mais. Casamentos sem a palavra de Deus vive crises incentivados pelas ideologias, pela rebeldia secular. Sem a Bíblia, o casal começa a viver pelo que sente. Olha, graças a Deus, eu consigo manter na minha vida
um equilíbrio no meu peso. O meu peso que eu estou dizendo é o meu peso do meu corpo mesmo, o peso biológico, do meu corpo físico, não é? Eu, de vez em quando, eu subo numa balança, eu tenho uma balança em casa e me peso. Mas sabe o que é que acontece? Eu procuro me exercitar, cuidar do meu corpo, eu procuro. Eu faço exercício e eu não como tudo o que eu quero. Eu não como tudo o que eu quero. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que um casal que vive que vive sem a palavra de Deus, ele vive pelo que sente. Olha, irmão, se eu fosse comer o que eu sinto vontade de comer, eu tenho certeza que vocês estariam aqui com um pastor bem gordão aqui agora, não é? Com um rosto inchado, bem gordão também, porque eu sinto vontade de comer, irmãos. Eu sinto vontade de comer, mas não como. Eu começo a comer o meu prato na hora do almoço. Aí chega um momento que eu até brincando digo assim, olha, o que passa disso agora é da carne. Não preciso mais de alimento. Já me alimentei o suficiente. E eu procuro parar. Vou parar por aqui. O que passa aqui disso agora já é guludice. Nós temos que comer só o necessário, não é o que temos vontade. Veja bem, meu querido. Um casal que vive pelo que sente, ele vai fazer bobagem. Vai fazer bobagens. Talvez você esteja me escutando e dizendo assim, é verdade, pastor. Eu já fiz bobagens. Eu já fiz bobagem porque fui fazer o que sentia. E então, veja o que é isso. Um casal que não vive a palavra de Deus. Eu estou dizendo que o casal que vive sem a palavra, o casamento se degrada. Né? Então, por que a gente precisa viver a palavra? Porque a palavra de Deus, ela ensina o papel de cada cônjuge. A palavra de Deus ensina o papel do marido. A palavra de Deus ensina o papel da esposa. Você precisa viver a palavra do seu casamento. Não dá para viver sem a palavra. Que coisa linda, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 25, quando a Bíblia diz assim, olha, vós, mulheres, sujeitai-vos ao Senhor como... Sujeitai-vos ao vosso próprio marido como ao Senhor. Lá na frente diz, vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Está ensinando o papel de cada cônjuge. Isso começa com o amor. Isso começa com a presença do amor no casamento, que é a presença de Deus. Se eu não amo minha mulher com o amor que Deus quer que eu ame, esse tipo de amor aqui, olha, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que você é capaz de dar sua vida por ela. Ah, eu me lembro de uma vez que eu ia saindo com minha esposa, eu morava em Olinda. Eu ia saindo com minha esposa no carro e dois marginaizinhos, adolescentes, armados, irmãos, todos dois com um revólver na mão. Quando eu saí com meu carro na frente de casa, os dois apareceram e mandaram eu e a irmã Sandra sair para roubarem o nosso carro. Eu estou falando isso porque isso é uma lição. Eu não vou contar essa história não, porque Deus me deu uma vitória muito grande. Na hora eu profetizei e disse assim, antes da meia-noite meu carro estará aqui na minha casa. E nós saímos atrás e conseguimos prender esses caras. Na época eu era capitão da polícia. E graças a Deus deu tudo certo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que na hora que eles estavam com a arma apontada para mim, sabem quem eu estava preocupado? Não era em mim, não. Eu estava preocupado com minha esposa. Eu estava olhando para ela, com cuidado nela. E foi um momento que eu vi, depois eu pensando, eu disse, obrigado, Deus. Obrigado porque tu nos desse livramento. Mas eu vi como eu tinha cuidado com minha esposa naquela hora. E isso é uma provinha, um pouquinho do amor que a gente sente por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, a palavra de Deus ensina o papel de cada cônjuge em relação ao marido, né?
A palavra de Deus me mostra que a minha esposa é minha ajudadora. Eu preciso de uma ajudadora, sem ela eu não consigo. Isso é a Bíblia que diz também. Como é que eu vou ser completo? Eu preciso de uma pessoa que me complete. A minha esposa, a irmã Sandra, ela me completa em todas as áreas. Ela me completa fisicamente. Ela me completa psicologicamente. Ela me completa espiritualmente. Ela me completa socialmente. Se eu quero uma companheira para passear com ela, eu tenho a irmã Sandra. Opa! É minha mulher, minha amiga. É minha amiga. Eu tenho respeito por ela tem respeito por mim. Eu gosto dela, ela gosta de mim. Eu gosto de conversar com ela gosta de conversar comigo. A gente troca ideias, a gente combina as coisas. É minha amiga. É um convívio social excelente, né? Espiritualmente, ela me ajuda na igreja. Ela ora comigo. Ela lê a Bíblia comigo. A gente conversa assuntos da Bíblia. Então, espiritualmente, nós... Ok, né? Fisicamente, glória a Deus, é minha esposa. Eu gosto de abraçar a irmã Sandra, de beijar minha esposa, de fazer carinho nela. Ela gosta de fazer carinho em mim. Eu preciso disso porque o homem precisa disso, a mulher precisa disso. E eu completo minha esposa e eu sei que ela me completa. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela dá o papel, ela define o papel de cada cônjuge. Ela mostra o que cada um deve ser um para o outro. E se você não vive a palavra de Deus, você vai ser fragilizado e você vai sofrer. Por exemplo, o feminismo radical, que rejeita o modelo bíblico. Então ele diz, não, esse negócio da mulher ser submissa ao marido, que negócio é esse? A mulher tem que ser empoderada. A mulher não precisa nem de homem para viver. É isso que o feminismo radical ensina por aí. Aleluia. Enquanto isso, a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, se há inversão desses papéis, irmãos, o casamento vai ficando frágil, vai sendo fragilizado, tá certo? Então, veja só, vamos falar agora de um ponto interessante, conflitos. Sempre vai haver conflitos no casamento, sem a palavra de Deus. Como é que vai administrar esse conflito? Sem a palavra de Deus, como é que você vai administrar os conflitos no casamento? Olha, vê o que diz a palavra de Deus, vê como ela orienta, viu? Veja o que é que a palavra de Deus orienta e eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim também fazei vós. Aleluia! Veja só, quem ama, suporta. Quem ama, suporta. A Bíblia diz que o verdadeiro amor tudo crê, tudo suporta. Às vezes, meus amados, você não suporta a mínima coisa de alguém, é porque você não ama a pessoa com o amor de Deus. Você não ama com o amor de Deus, é você não suporta a mínima coisa. Então o casamento, ele precisa do poder da palavra de Deus na minha vida, para que eu possa suportar minha esposa nas fraquezas dela, para que ela possa me suportar nas minhas fraquezas. E tem mais, não é só suportar não. Perdoando-vos uns aos outros, para que eu possa perdoar ela nos erros dela, para que ela possa me perdoar nos meus erros, para que eu possa, diante desse poder sobrenatural que opera entre nós, a presença de Deus através do amor verdadeiro, eu viver uma vida de união, de consideração, de respeito, de alegria, de paz, de harmonia, de felicidade. Aleluia, aleluia.
Casais que vivem sem Deus, irmãos, sem a palavra, eles brigam e não buscam a reconciliação. Olha só, vai criando um tumor maligno na alma. Preste atenção, casal que briga e não busca a reconciliação. Vai esquecendo, não, eu não quero mais nem falar nesse negócio. Nada disso, tem que falar sim. Tem que botar para fora o veneno. Senão o veneno vai acumulando na sua alma. Casais que, porque não vivem a palavra de Deus, brigam e não buscam reconciliação. Você é assim? Você busca a reconciliação com sua esposa? Eu fico inquieto. Não. Olhe, se eu tiver qualquer desentendimento com minha esposa, eu só vou ficar tranquilo depois que eu tirar aquilo do coração, que eu puder dar um cheiro nela, que eu puder abraçar ela, sorrir, olhar nos olhos dela e dizer assim, graças a Deus que eu estou em paz com você. Eu não deixo o lixo do inferno dentro de mim. Não deixe o lixo do inferno dentro de você. Casais que vivem sem a palavra de Deus brigam, mas não buscam reconciliação. Vai deixando, vai acumulando. Quer ver um exemplo? Só basta quando tiver uma raivinha um do outro, qualquer coisa. Mas você naquele dia fez isso, isso, isso. Olha o lixo do inferno que está lá dentro guardado, saindo agora. Isso acontece com você? Tá vendo que está errado? Precisa mais da palavra de Deus na sua vida? Não é assim que acontece? Então, nós precisamos entender que casais que vivem sem a palavra brigam, mas não buscam reconciliação. O perdão, meus queridos, e a paciência, eles são valores cristãos. Perdão e paciência. Onde é que a gente compra isso, pastor? Na presença de Deus. Lendo a Bíblia. Orando a Deus. Veja bem que são valores. Valores sobrenaturais. Perdoar é algo que só Deus faz. É o maior princípio do cristianismo, é o perdão. Você é crente hoje porque foi perdoado. Então, o perdão e a paciência são valores cristãos que devem existir no casamento. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque muitas pessoas, veja bem, falam de que o amor, ele tem que ser uma coisa que se conhece na prática. E que qualquer esfriamento, isso é uma prova de que o amor se acabou. Primeiro que tudo, o amor nunca falha. O verdadeiro amor nunca falha. Eu vou explicar como é isso aí. Veja só. Muitas pessoas, muitos casais, vão viver momentos na sua vida que vai haver um esfriamento no relacionamento. Não tem como não existir isso, não. Nós somos seres humanos, falhos, pecadores. Vai acontecer de minha esposa, de uma hora para outra, passar um período, uma doença, um problema lá, um distúrbio psicológico, uma enfermidade, seja lá qual for, e ela vai ficar fria. E eu vou achar que foi o amor que acabou? Eu vou achar que foi o amor que acabou? Não. É porque tem pessoas que quando para aquele relacionamento ativo, aquele relacionamento que já é rotineiro, aí começa logo a achar que o amor acabou. Não é? Porque o amor verdadeiro, ele se manifesta através de valores como a paciência, como também o perdão, como a capacidade de suportar, de esperar. Então, meus amados, para concluir essa palavra, sem a palavra de Deus, você nunca será sal da terra e luz do mundo. Viu? Sua vida, ela tem que ser uma vida que brilhe, que seja luz. Uma vida que diante da podridão desse mundo, você seja sal, porque o sal conserva. O sal,
ele evita de a carne apodrecer, não é? Por que que a carne de charque, ela tem uma capacidade maior de permanecer muito tempo sem colocar na geladeira? Porque ela é salgada, o sal que conserva ela, não é? Então veja bem, sem a palavra de Deus, o casal nunca será sal da terra, nem luz do mundo. Primeiro porque não brilha, não é um casal que brilha. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus porque eu posso olhar para muitos familiares meus e ver casamentos estabelecidos, brilhando. Vejo eles como sal da terra. Vejo eles como luz do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, o casamento firmado em Cristo, irmãos, ele se torna um exemplo para outras famílias. Nenhum casal pode ser verdadeiramente feliz sem a palavra de Deus. Cuidado com as ideologias humanas. Rejeite os conceitos errados do mundo e permita que Deus tome a frente do seu relacionamento. Que Deus te abençoe e te ajude. Que você possa guardar essa palavra e entender que a palavra de Deus no seu casamento é o único caminho para a sua felicidade conjugal. Tá bom? Que Deus te abençoe e te ajude. Em nome de Jesus.